Deixa eu ver. Agora foi. Pessoal, boa noite. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e aos nossos convidados ilustres aí, Danilo e Jason. Muito obrigado por esse tempo aí, fim de já perto do fim da semana, como a professora Danei falou, nessas épocas que a gente está vivendo só trabalhando, né? Então, os dias são cansativos, são longos, mas esses encontros são muito importantes para que a gente consiga desenvolver a nossa comunidade a gente vem que a gente vem construindo, né? Então, mais uma pessoa aqui para aceitar. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, Jason e Danilo. Agradeço demais a presença de vocês e a todo mundo que está aqui também. Eu queria rapidamente falar um pouco, antes de começar o bate-papo, coisa de um minuto, a gente apresentar um pouco sobre um evento que o Garoa Habitat está realizando junto com a Embrapa Semiárido, o Sebrae Pernambuco e a Tinker, que é o Startup Way Agritech. Para quem não sabe, o Startup Way Agritech é uma maratona de ideação que tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras para o setor agropecuário. Essa maratona é aberta, qualquer pessoa que tiver interesse na área de agrárias, de tecnologia, de negócios, de inovação, startups, empreendedorismo, ela pode participar. As inscrições são gratuitas e não precisa ser profissional ou estudante para participar. Então, qualquer pessoa realmente interessada, a gente está com as inscrições abertas até o dia 10 de maio. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui no chat com vocês o link das inscrições. Compartilhar rapidamente também minha tela, só para explicar rapidamente para vocês um pouco mais sobre o evento. Peço que quando vocês estiverem vendo na tela, vocês sinalizem, por favor. Ok. Estão vendo? Ok. Então, pessoal, esse aqui é o site que eu mandei para vocês no chat do evento. Ele vai acontecer no dia 17 de maio ao dia 31. São 14 dias bem intensos, onde o grande objetivo é definir, escolher um dos desafios que a gente vai lançar das cadeias produtivas que a gente está mapeando. São elas fruticultura, bovinocultura, Emanuel me ajuda, avicultura, tem... Plantas alimentícias e industriais. Perfeito. Faltou um, eu acho. Fruticultura, bovino, avicultura... Caprinos ovinos. Caprinos e ovinos. Perfeito, pessoal. Então, são 5 cadeias produtivas que a gente vai estar lançando. Estamos fazendo mapeamento junto do setor produtivo para que vocês possam escolher quais desafios dessas cadeias vocês querem resolver, e a gente vai apoiar com um processo de desenvolvimento de startups, onde em apenas 14 dias vocês vão tirar do zero um produto, uma ideia, e desenvolver para apresentar para uma banca de jurados no dia 31 de maio. As inscrições elas são gratuitas, basta você acessar o site, clicar em quero participar. Se quiser mais informações sobre o evento, a gente tem aqui o regulamento, e aqui tem apresentando para vocês um pouco sobre todo o processo e quem são os nossos apoiadores. A gente tem como apoiadores diversas empresas do setor produtivo, instituições, inclusive a Agrodan, que está aqui muito bem representada por Danilo, Vitor, André, que estão participando, entre outras instituições como Embrapas, Senar, cooperativas, associações, comunidades empreendedoras, governo do estado. Então, vocês vão estar conectados a uma grande rede de inovação agropecuária no nosso estado. É uma experiência bem inovadora, onde serão formados times diversos, então não se preocupem, pode se inscrever de forma individual, mesmo que você não tenha uma ideia, a gente vai apoiar a construção dessa ideia. Serão diversos treinamentos, diversas mentorias durante o processo, e o grande objetivo é, de fato, que vocês consigam construir projetos interessantes que possam apoiar o desenvolvimento do setor agropecuário. Então, tá aí o link, mais uma vez, eu vou copiar para quem entrou posteriormente. José Augusto, Pode falar, Manuel. vale lembrar aí que para dúvidas mais específicas que você não encontrar no regulamento, a gente tem aí o linkzinho, né, Do chat, do WhatsApp, né? Isso. Ou então mandar um e-mail para a gente no contatos@garoahabitat.com. Perfeito, Manuel. Obrigado. Pode mandar aí no chat o e-mail, por favor?
Pois bem, pessoal, era isso. Só queria falar um pouquinho do evento para vocês. Obrigado aí pelo um minuto de propaganda. Mas agora vamos para o nosso bate-papo, o nosso meetup com os convidados. Antes de tudo, eu queria mais uma vez agradecer ao Jason e ao Danilo. São duas pessoas especiais para o Garo Habitat. Eles vão se apresentar um pouquinho melhor, mas o tema de hoje é a gente conversar um pouco com eles, entender um pouco dessa experiência, da jornada deles enquanto profissionais de tecnologias dentro do meio agropecuário. Então, Danilo, Jason, eu convido vocês para se apresentarem. Pode ir. Quem quiser começar, fique à vontade, tá? Pode começar, Jason. Obrigado, Danilo. Então, eu me chamo Jason Miller, eu sou CEO da Mais Soluções Inteligentes, que é uma empresa de base tecnológica. Hoje a gente chama de startup, né? Altamente escalável e tal. Eu sou da época de empresa de base tecnológica. Uma coisa que a gente faz diferente, assim, que nós desenvolvemos tanto o software como o firmware e o hardware. Então, a gente desenvolve equipamento que vai embarcado em máquina e tal, e a gente também consegue pegar essas informações e jogar para a nossa nuvem. Então, esse é um diferencial que a gente tem. Eu sou de Santa Catarina, eu me criei em Ituporanga, que é uma região agrícola de cebola. Dizem que é o maior plantador de cebola do Brasil, né, como diz lá. Então, minha família, meu pai plantava cebola, criava gado e tal. Hoje eu moro em Lages. A minha região é uma região fria e uma região de fruticultura. Aqui nós temos, assim, a maior embaladora de maçã do Brasil e a maior exportadora de maçã também. Malk, Sanjo, e também vinhos de altitude, né? A gente tem uva de altitude aqui, assim, e tal. Então, esse é o meu contexto. Eu sou formado em eletrônica e também em computação. E atuo tanto na parte de prospecção de negócio, como desenvolvimento do produto, e também eu vou a campo, até para entender bem qual que é a demanda, qual que é o problema e tal. Então, eu sou um pouco versátil, assim, entendeu? É isso aí. Você vai de dev até agroboy, né, Jason? Oi? Você vai de desenvolvedor até agroboy, né? Isso, pois hoje ainda eu falei para ti, Zé Augusto. Eu saí às 5 da manhã e fui para a floresta. A gente tem cliente silvicultura, né? No nosso caso aqui, a cultura é de pinos, de pinheiro americano. A nossa região é onde o pinheiro mais cresce no mundo. É um pinheiro que é da América do Norte, mas aqui ele se desenvolve muito bem. E a gente tem um cliente aqui que é a Klabin. Então eu saí bem cedo, hoje fui para o mato, como a gente diz, né? Para testar o conceito de um produto que é para a área de segurança. Ele pega a NR31, que é uma norma de segurança tanto para agricultura, silvicultura e tal. Então a gente está testando equipamentos ali. Eu vou para lá, eu tenho que ir, porque eu não consigo vender uma coisa que eu não sei como é que funciona, entendeu? Então, daí eu vou com o nosso CTO. O nosso CTO é formado na área de computação. Eu tenho formação na área de eletrônica e computação, isso me deixa um pouco dinâmico, assim, eu consigo enxergar a coisa mais de cima. E é isso. Excelente, Jason, obrigado, tá? E, por coincidência, Belém do São Francisco também foi uma dos maiores produtores de cebola. Não sei se você sabe. Não sabia, não. Onde fica localizado a Agrodan. Edmundo tá aqui, depois ele pode falar um pouquinho, mas eu acho que é por aí. Poxa. Danilo, fique à vontade agora, tá? Beleza. Me chamo Danilo, né? Acho que boa parte me conhece aqui, alguns amigos, familiares. Eu sou engenheiro de produção. Me formei lá na Univas em 2016 e eu fui seguindo essa carreira aí do agronegócio. Meio que apareci no agronegócio, porque lá na área de Petrolina, né, o famoso Vale do São Francisco, que a gente também está inserido aqui, Cabrobol, Belém, a gente tem essa cultura muito forte, né, da produção de frutas, né, da fruticultura, da uva, da manga. E a Agrodan, hoje, ela é a maior exportadora de manga do país, né? É uma grande representante, né, uma grande player do mercado. Na minha formação, né, falando um pouco de mim, então, eu comecei lá em 2015 numa empresa chamada Inovale, que ela fazia máquinas de pesar cumbuca, lá de Juazeiro, né, Juazeiro da Bahia. E aí eu entrei no agro, fiquei pouco tempo lá, mas depois eu consegui
ir para outra empresa, né, a Labrunier, que também é um grande player, só que na área da uva. E aí eu fui crescendo, passei sempre nessa área de TI, né, eu sempre estava inserido na área de TI. E aí hoje eu estou já na representação, né, da inovação da Agrodan. Então hoje eu estou à frente de inovação e projetos e também na gestão de TI. Meu background é mais ou menos a engenharia de produção, porém eu fui aprendendo programação no meio do caminho, né? Então eu sou, como o público aqui é mais destinado, né, ao pessoal que ainda está na faculdade ou está começando a querer entrar no mercado, então eu era o famoso dinossauro, né? Era aquele cara que ficava 8 anos de faculdade e não saía lá de jeito nenhum. Mas aí foi vantagem porque eu aprendi muita coisa. E uma dessas coisas foi programação. Então, eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, aí eu fiz uma pós em engenharia de software, e depois, hoje eu estou fazendo, na verdade, doutorado, né, lá na Cesar School. Então, hoje é uma área que eu misturo, né, tanto a engenharia de produção, né, que são os processos, como o agronegócio em si, e juntando tudo isso com tecnologia. Perfeito, Danilo, excelente. E aí vocês, tanto o Danilo como o Jason, já entraram um pouco no primeiro tópico que eu vou abordar, na verdade, que é sobre esse momento, né, de transição da formação acadêmica para o mercado de trabalho. Queria ouvir um pouquinho da história de vocês. Primeiro, como foi a formação acadêmica de vocês, resumidamente, assim, para a gente entender se hoje vocês utilizam aprendizados que tiveram naquela época, o que é que vocês entendem que o mercado mais consome de fato, dando algumas dicas para quem ainda está nesse processo de formação, mas principalmente a experiência de sair da universidade e buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, seja ele na área de tecnologia, seja ele no caminho que vocês percorreram, né? Então, assim, quais foram os principais desafios, quais foram os principais aprendizados também, até vocês chegarem onde estão hoje. Então, Zé Augusto, deixa eu falar um pouco de mim aqui. Eu já tenho 40, né? Então, mais de 40, né? Então, eu já fiz uma jornada grande e tal. E deixa eu te falar, até é interessante esse assunto, assim, porque quando a gente está na universidade, ou quando a gente tá no curso técnico, ou na universidade e tal, ou quando a gente vai fazer uma pós-graduação, isso foi uma coisa que eu escolhi depois o empreendedorismo. Então, eu tive formação técnica, depois eu fui para o empreendedorismo, né? Uma coisa que eu senti muita falta da escola foi justamente o empreendedorismo. Porque na minha época, tu era assim, ó. Essa é até uma brincadeira da cidade que eu moro hoje, tá? O Senai, o CAV, o DESC, que é a nossa universidade estadual, ou a Uniplac, que é a nossa universidade privada aqui, que é a maior, forma assim, o cara para trabalhar na Klabin ou o cara para trabalhar na Ambev, sabe? Ele forma engenheiro para a Klabin e engenheiro para a Ambev, que são as maiores fábricas que a gente tem aqui, né? Que nós temos aqui assim. Hoje se fala em empreendedorismo. Então, quando eu saí de Tuporanga, com 9 anos de idade, fui morar em Florianópolis, eu entrei na nossa Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Hoje é Instituto Federal, né? É o IFSC, aqui, vocês é Instituto Federal aí e tal, para nós aqui é IFSC. Aí eu fui estudar eletrônica, lá com 15 anos de idade, me formei com 19. Só que a minha cabeça era, vou arrumar emprego, vou trabalhar na área. Né, Danilo? Abre teu microfone aí para começar a falar um pouquinho, que tu acha que tem muita coisa para contar também, que tu seguiu bastante academia, né? Isso, tô ouvindo bastante aí, tá interessante. Não, então, cara, daí eu fui trabalhar, eu fui para, assim, ó, Floripa não tem indústria, tá? Florianópolis é uma ilha, só tem indústria no continente, dentro da ilha não tem indústria. E esse é um dos casos que as empresas de tecnologia cresceram tanto, porque são indústrias limpas, né? Trabalham muito com software e tal. E eu lembro que eu tinha uma opção para ir para Rio Negro, trabalhar na Souza Cruz. Rio Negro é Paraná. Aí minha namorada engravidou, ela teve um filho. Daí eu não fui. Daí eu acabei ficando em Florianópolis e não fui trabalhar na indústria de fumo e tal, que eu ia bem para essa área do agro mesmo. Eu acabei ficando em Floripa e trabalhando em outras empresas que desenvolviam tecnologia para o setor elétrico, esse tipo de coisa assim. Depois do curso técnico, daí eu rodei algumas empresas, conheci o Brasil inteiro, que era energia elétrica, a gente viajava muito e tal.
Aí depois eu assim, cara, eu tenho que fazer faculdade. Daí eu comecei ciências da computação. Aí comecei a estudar ciência da computação e tal, montei uma empresa de serviço tanto na área, era mais assessoria, mas era uma empresa de assessoria técnica. Eu desenvolvia junto, prestava assessoria de desenvolvimento para algumas empresas de Florianópolis, mais na área de eletrônica, menos na área de software, tá? E daí eu vi assim, cara, e agora? Eu sei programar, eu sei projetar equipamento, eu sei como é que isso funciona em campo, mas, cara, eu não tinha a menor noção de como botar uma empresa em pé. Porque eu acho que o Danilo concorda comigo. Quando o cara vai empreender, o cara, ele gosta daquilo. Aliás, quando ele é da área técnica e ele vai empreender, ele acha um problema para resolver, ele leva aquilo para a bancada e debruça a cabeça e começa a desenvolver e vai e esquece do mundo, né? Quando tu vê, passou o mês, tem quanto para pagar. Daí vem o teu lado empreendedor. Putz, e agora? Eu não sabia vender, eu não sabia conversar, eu era gago, entendeu? Eu lá com 22 anos, eu gaguejava demais. Então, uma coisa que eu vi, assim, que faltou muito para mim foi, foi o empreendedorismo, que é aquela coisa que você falou ali, Zé Augusto, o que eu aprendi na escola e o que eu uso hoje para o meu cotidiano, né? Danilo, o que tu acha? Tu teve alguma dificuldade nesse sentido? Tu que saiu da engenharia e foi para a parte de software, né? Uhum. Não, comigo a história é um pouco diferente, assim. Na verdade, eu sempre gostei de tecnologia. Eu brinco com o pessoal, né, que eu não sou um geek, né, que chama. Eu sou mais aquele cara que resolve problema. Então, para vocês verem, até aqui mesmo eu apanho uma interface simples. Eu sofro com isso. Também não sou aquele cara que gosta de ter a tecnologia mais recente ou não. Eu também não sou um pouco diferente aí do Jason, né? Eu não tenho aquela veia do empreendedor, né? Quando eu comecei, na verdade, no mundo da programação, eu comecei porque, como eu falei, era um dinossauro lá, eu estava mal na faculdade, lá com meus 22 anos. Eu comecei na engenharia elétrica, né? É um fato que poucos conhecem, né? Eu comecei fazendo engenharia elétrica, fiquei muito tempo lá, e aí a cada semestre que passava, eu dizia, rapaz, tá complicado o negócio aqui, não tô conseguindo sair, não. Aí eu paguei, né, uma matéria chamada Algoritmos e Programação, onde eu tive o primeiro contato. Eu não lembro qual era a linguagem, mas depois introduziu o C, e aí a gente começou pelo menos eu, né, comecei a ter gosto ali pela programação. E aí eu vi o seguinte, toda vez que eu ia evoluindo, né, nos semestres, eu não estava formando, mas estava aprendendo programação. E aí eu disse, poxa, isso aí é legal, isso aí dá para ganhar um dinheiro. Então já bateu, né? Eu acho que todo mundo começa a programação, o cara já pensa que vai ficar milionário, né? E aí eu disse, pô, vou botar para vender isso. E aí eu comecei a desenvolver aplicativos. Eu lembro que eu aprendi a linguagem Java primeiro, né? A linguagem Java na biblioteca J2ME, que era voltada para Symbian, voltado para os Nokia S40, por aí, uns aplicativos antigos. Aí eu comecei a desenvolver jogos, desenvolver aplicativo. E aí eu fiz um aplicativo que na época ele calculava o IMC do corpo, né? IMC, taxa de gordura. Um dos aplicativos que eu tive mais sucesso lá em 2012 foi um aplicativo para gerar senha. Era o Password Generator. E aí esse aplicativo eu coloquei lá na Story, né? Que era a loja da Nokia, e aí explodiu o aplicativo. Aí eu comecei a ganhar um dinheirinho. E aí poxa, esse aí tem sucesso. Aí o aplicativo ia, aí lá nas métricas, assim, ele foi para já 100 e tantos países. Eu, caramba, eu tô fazendo sucesso, ganhando um dinheirinho. E aí pô, isso aí dá certo. E a elétrica cada vez mais me afundando. Aí foi quando eu decidi, não, eu vou focar direto na programação e eu vou sair da engenharia elétrica. Ou eu decidia sair ou ela me tirava. Então não tinha essa opção toda, não. Aí foi quando eu acabei migrando para engenharia de produção, onde eu conheci até o pessoal, o próprio André, que depois me levou para a Grodan. E lá eu conheci uma galera bacana que trabalha até hoje, e aí eu vi como é que eu poderia ser útil, né? Então, eu sabia a programação, que eu aprendi de fora, e comecei a mesclar isso com o conhecimento de gerenciamento de empresas, gerenciamento de processos. E aí foi quando eu vi realmente que eu estava me tornando um profissional um pouco incomum no mercado, né? Não tinha tanta gente, ou só sabia programar, ou só sabia fazer cuidar de processos, né? E aí eu fui unindo isso e foi uma combinação que acredito que vem dando muito certo aí. Eu venho tirando bons frutos, né? Sustento minha família, eu sou casado,
tenho uma filha aí de 2 anos. Então, para mim, é um mundo que eu guardo com muito carinho, o mundo da programação, tanto o mundo dos processos. E legal, assim, que vocês dois falaram uma coisa similar, que é, os dois foram empreender em algum momento no início da carreira, né? Então, o Jason falou da construir uma empresa de serviços, e Danilo nem sabia que estava empreendendo, botou um jogo lá para um aplicativo para rodar de geração de senha, e estava lá, desenvolvendo o produto dele, tentando vender, não tinha estratégia muito, né, Danilo? Mas... Não. Mas estava indo, estava ganhando dinheirinho, como ele falou. Então, e aí vocês mostram, vocês trazem um conhecimento importante que hoje a gente não basta apenas ter aquele conhecimento técnico, né? O próprio Jason falou, eu venho do mundo de técnico, sou empreendedor, estou como CEO, então eu consigo olhar de cima tudo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro aprendizado. A gente, enquanto... Eu sou da área de tecnologia, nem falei sobre isso também, eu sou formado na área de tecnologia, fiz sistemas de informação, mas se você pedir para eu colocar um Hello World, Danilo, para rodar, eu não sei nem para onde vai. Então, hoje eu estou focado mais em negócios digitais, sempre fui voltado mais para a área de empreendedorismo, negócios mesmo, mas o legal é que eu também consigo olhar tecnologias, como elas podem impactar a vida de pessoas. Então, assim, eu acho que a gente mesclar um pouco conhecimento técnico, conhecimento de gestão, com conhecimento de empreendedorismo é um grande caminho, né? Mas uma coisa que eu fiquei curioso agora foi como é que, danado, vocês chegaram no agronegócio? Como é que vocês olharam para esse mercado? Cada um com sua especialidade. Jason, como empreendedor, Danilo acabou de falar que o André convidou para participar da Agrodan, mas me fala um pouquinho sobre essa relação com o mercado e o que é que vocês encontraram como desafio quando chegaram? Assim, cultura, barreira cultural, alguma coisa do tipo. Deixa eu falar aqui que, bem, eu cresci dentro do agronegócio, então, para mim era uma coisa muito normal. Na verdade, eu fui conhecer Florianópolis, fui conhecer o litoral, né? Porque o que eu conhecia mesmo era vaca, cebola, boi, vaquinha de leite, gercinha, que a gente chama aqui, né? Mas deixa eu te falar assim que foi em 2015, nós ganhamos um edital, a nossa empresa ganhou um edital que ele chamava SESI Senai de Inovação, era junto à CNI. E o projeto, a gente tinha que ter uma empresa que era tipo empresa madrinha, assim, né? E a empresa era a BRF, que aqui no meu estado, aqui a gente tem bastante fábrica deles. Aí eu fui conhecer, e era logo de suínos mesmo, né? Eu conhecia de suínos, conhecia de pizza, de tal, mas na época lá o foco era suínos. Eu acho que uma das fábricas mais automatizadas que tem, né, Danilo, de suíno, acho que é a BRF aqui, de Campos Novos. Cara, é muito automatizado o negócio. E daí ali eu comecei a me interessar mais pelo agro, porque a nossa empresa, ela no início, assim, eu nem falei assim, né? Daí eu saí de Florianópolis há uns anos atrás e vim morar em Lages. Lages é interior de Santa Catarina, né? Eu comecei computação lá, acabei aqui. Aí aqui é maçã, tem pouca soja, mas é muito pinheiro, bastante pinheiro mesmo. Então a silvicultura é muito forte e tal. Inclusive, eu estou ajudando a fundar aqui na nossa Associação Comercial e Industrial o Núcleo de Agronegócios. Então, a gente tem pessoal ali da área bovina, tem da área de fruticultura e tem de outras áreas e tal. Aí, eu acabei, assim, há 5 anos, por causa da BRF, eu comecei a entrar nesse mercado. Aí, o mercado de suíno, meu avô também criava porco, né, criava suíno, então é uma coisa que para mim tá no sangue mesmo. Aí eu comecei a ver algumas oportunidades e a gente via assim, ó, que tinha muita coisa de fora, né? Como a John Deere tem muita coisa, tem muita máquina, muito fabricante de máquina e tal. Só que na época estava começando a internet das coisas, negócio de IoT e tal. Então nós desenvolvemos um equipamento para embarcado em máquinas. Aí eu já, com aquele conhecimento que eu já tinha lá, eu tenho um tio que tem uma empresa que produz semente de cebola, e ele é grande, assim, é uma das maiores empresas de agro de Santa Catarina. Aí eu fui lá, vi como é que eram os implementos de cebola, como é que era trator e tal. Então a gente desenvolveu um equipamento
eu posso colocar tanto numa escavadeira lá na mineração, como eu posso colocar num caminhão, um veículo de transporte como um caminhão, e eu posso colocar também num trator, posso colocar numa tobata, que a gente chama de microtrator aqui, né? Cara, eu fiz uma plataforma, assim. Então, a gente começou a rastrear esse tipo de negócio. E daí, por a gente estar aqui na fruticultura, a gente já conversa bastante tempo com o pessoal de fruta, de maçã. E daí, uma outra demanda, assim, que a gente viu bastante, até o pessoal estuda, né? Uma coisa que eu acho que vai ser bem forte é a parte de inteligência. Então, assim, a gente trabalha, né, Danilo? Concordo. Com certeza. A gente trabalha com geração de dados, que é a primeira coisa. A primeira coisa tem que gerar informação. Gerar informação. Então, eu tenho máquinas, eu tenho... outra coisa, puxando aqui assim para me lembrar, é desconectado. O ambiente do agronegócio, ele é desconectado e, geralmente, a informação ela não era formatada. Apontamento era manual, esse tipo de coisa assim. Então, acho que uma tendência bem grande justamente é a conectividade no campo e para conseguir fazer essas máquinas modernas funcionarem, né? Então, a gente desenvolveu esse equipamento que era justamente assim, tu tem lá o pulverizador, ou tem lá a colheitadeira John Deere e tal, mas tu tem um outro equipamento menor, que tu não tem um equipamento para monitorar aquela máquina e tal. E é isso que nossos equipamentos fazem. Então, o agro, assim, forte, a gente está entrando agora. Eu estou até num processo aqui com a BRF, área de inteligência, pegar um algoritmo com inteligência artificial e começar a analisar essas informações que os equipamentos geram. Porque o que aconteceu, assim, eu sou da área de rastreamento de veículo e tal, gerou muita coisa, a telemetria gera muita informação. Cara, ninguém consegue analisar aquilo. O cara lá que é gerente de frota, ele está pensando, quebrou o caminhão ou quebrou o equipamento, está lá parado, furou pneu, tem que abastecer, no caso de veículo, né, caminhão, roubaram carga, o cara não consegue fazer gestão. Então, eu acredito que essa parte de algoritmo, ela vai ser muito forte para gerar insights e previsibilidade nas informações. Isso no agro já é muito forte, né, na parte de soja e tal. Então, eu acho assim que esse é um caminho e a gente entrou justamente para isso, para colocar... nós temos na empresa hoje a Sabrina é doutorando na área de inteligência artificial. Então, justamente agora, assim, a gente tem equipamento que gera um monte de informação, nós temos essa pegada de trabalhar em ambiente desconectado, através de rede proprietária de rádio, e outras formas de mandar isso para a fábrica ou para a fazenda. E agora a gente já está começando a analisar dados para melhorar esse processo e deixar isso tudo muito mais fácil para o gestor. Não chegar para o gestor com um relatório, mas apontando aonde que ele pode melhorar. Né, Danilo? Eu acho que é mais ou menos por aí. O agro tem essa pegada hoje, né? Exatamente. No meu caso, né, entrando lá no início, e eu concordo assim e até enxergo muito do que o Jason está falando, né, na nossa realidade na Agrodan. Hoje, como gestor, com certeza o tema do momento é esse, né, inteligência, tomada de decisão e mais. Quando eu retorno lá para a época de estudante, né, que é um trauma, né, um trauma para a minha época de estudante, justamente porque passei muito tempo, eu fui me encontrando, né, como um desenvolvedor, como eu estava falando, me encontrando como um desenvolvedor, e a engenharia de produção, ela tem uma característica muito interessante. Primeiro que o engenheiro de produção é muito difícil você definir o que ele faz. Até o próprio engenheiro de produção, ele sofre para dizer o que ele faz. Pergunta, onde é que tu atua? Rapaz, eu atuo em tanta coisa, que é até complicado definir. E aí, como eu tinha essa veia de programação, o que eu imaginava? Pô, eu consigo resolver qualquer coisa, né? Estou fazendo aqui o que ninguém na turma consegue fazer. E aí eu fui verificando oportunidades de onde empregar aquilo, né? Então, eu consegui um emprego como programador praticamente na Inovale, como eu falei, que é uma empresa que tem uma grande veia de inovação lá no Vale. E quando eu entrei nela foi quando eu comecei a tentar entender o que era o agronegócio, como é que eu poderia ser produtivo lá dentro. E à medida que eu ia tentando entender isso aí, eu começava a aplicar.
Então, aí quando eu fui para uma empresa grande, né, a La Brunier, aí eu, poxa, eu vou aplicar aqui. Aí eu fui no genérico, bem engenheiro de produção, ó. Vamos resolver, tudo que for papel vamos tirar. Então, vamos criar formulário eletrônico, vamos criar indicador gráficos. E aí eu comecei a fazer, mas eu me aprofundava muito pouco no agronegócio. Eu não entendia aquilo ali. Para mim era tudo processo. Então, se eu estivesse mexendo ali com usinagem, se eu estivesse mexendo, sei lá, com mineração, se eu estivesse mexendo com o agronegócio, para mim era a mesma coisa. Era um conjunto de informações que eu tinha que gerar para tomar decisão. E aí eu fui vendo isso, eu fui crescendo no mercado, aí entrei na Agrodan, segui essa minha mesma linha de raciocínio, e aí eu vi o seguinte, poxa, eu preciso me aprofundar mais do que isso. Porque hoje em dia o cara chega ali na Udemy, R$19,90, eu tenho um concorrente forte para me tirar do mercado. Né? Aprenda a programação em 20 dias. E aí eu vi que eu precisava entrar um pouco mais, eu precisava aprender um pouco mais, e eu via que eu já estava aprendendo. Então, quando eu ia conversar com um agrônomo, né, para falar um pouco sobre como é que a gente pode melhorar o processo tal, aí eu sempre me perdia nas palavras técnicas, né? Aí eu sempre brinco com o pessoal, o cara vinha com xilema e floema lá que me quebrava todinho. Aí eu não tinha para onde sair mais dessa conversa. Eu morria aqui o assunto, e aí eu comecei a estudar, ia aprendendo, ia verificando como ser produtivo lá dentro. E aí eu fui começando, de fato, a entrar no agronegócio. O que é o agronegócio? O que ele representa, né? Quais são as características que diferenciam o agronegócio de... Aí, ó, lembra, né? O Augusto também já viu muito dessa, né? Quais são as características, né, que diferenciam o agronegócio das outras estruturas, né? O agro, inclusive, é um dos setores que mais fortalecem o Brasil, né, hoje. E aí eu fui meio que me apaixonando, né, pelo setor do agro. Então já não me enxergava mais, eu não me enxergava mais fazendo outra atividade. Também não me enxergava tentando empreender, né? E aí eu fui tentando entrar, de certa forma, no conhecimento técnico. Até hoje eu tento aprender. Na verdade, eu aprendo mais do que eu ensino, né, o pessoal que conhece de fato a área. E eu vi o quanto que o agronegócio ele é importante, como a gente tem oportunidade lá dentro de inovar e crescer, né? Então, hoje, se a gente tiver um exército, né, a gente não consegue ainda cumprir todas as demandas que a gente tem de informatização de processo, de automatização, de geração de insights, como o Jason veio falando. Então, para mim, minha entrada foi essa. Eu entrei ali meio despretensioso, eu queria só trabalhar. Como eu falei, eu tentei a vida de empreendedor e não me dei bem, eu sei onde falhei, mas não é muito meu perfil. Meu perfil é sempre ter... Eu gosto de ter uma figura de um líder em que eu possa me inspirar. Isso, tanto o André como o Dr. Paulo, eles fazem bastante esse papel. E eu sou aquele cara que diz o seguinte, ó, se a gente precisa entrar aqui num assunto e a gente precisa resolver, eu vou ser aquele cara que você vai designar e eu vou te dar essa solução. Então, hoje eu me enxergo muito assim. Eu acho que no futuro eu posso estar entrando também no empreendedorismo, mas hoje é onde eu me encontro, né? Eu gosto de estar lá resolvendo o problema, é onde eu tenho os meus melhores resultados. Excelente, Danilo. E o legal é que a gente entrou em outro assunto, mas continua no mesmo ponto que a gente trouxe no começo, que é não adianta entender só de processos, de técnicas, de linguagens, né, de programação. Você acabou de falar, Udemy, Udacity, diversos cursos que você vai lá e aprende rapidamente a desenvolver. Então, essa interdisciplinaridade, né, de conhecimentos é muito importante. Tem uma pergunta do Humberto aqui, que ele falou, sou do IF Sertão PE, os estudantes de hoje precisam muito de exemplos desse, como o de vocês, para poderem sonhar com um futuro mais próspero. Que recado, que dica vocês dariam para eles que estão iniciando um curso técnico? Ele é de agropecuária e edificações, são dois cursos do campus do IF Sertão. E aí, quem quer começar a responder isso aí? À vontade disso. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre estudei e trabalhei, sabe? Porque eu ficava agoniado, assim, tinha que fazer alguma coisa, né? E até porque também eu estudei em escola pública, Instituto Federal, como nosso amigo aí, Instituto Federal, como é que é o nome? IF é Instituto Federal do Sertão do Pernambuco. Do Sertão do Pernambuco, legal, é a minha escola também, Instituto Federal. E lá atrás, cara, o que eu fiz foi o seguinte,
como fala o Danilo, assim, eu fui atrás de alguém para me inspirar, tá? E esse alguém para me inspirar foi justamente no mercado. Eu não sei se o teu curso lá é integral e tal, o meu não era. Eu comecei estudando à tarde, aliás, à tarde, aí depois eu fui para de manhã, e eu assim, cara, eu preciso trabalhar, daí eu fui para a noite, aí eu comecei a trabalhar. Então, na época, assim, o que eu queria fazer? Eu quero desenvolver produto. Eu já tinha isso na cabeça. Eu não queria trabalhar numa grande empresa, também outra coisa. Eu não queria trabalhar numa grande empresa que eu era mais um. Eu queria trabalhar numa empresa menor e que era mais fácil de eu estar perto do diretor, de alguém para me inspirar, como o Danilo falou ali, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu mapeei e nem pensei em salário e tal, era meio salário mínimo a minha bolsa de estágio. Daí eu fui atrás de estágio, né? Era meio salário mínimo minha bolsa de estágio. Então, eu fui falar com professores, cara, é isso aqui, que empresa que tu indica? Primeiro, assim, o que eu quero? Daí eu fui atrás de professor. Que empresa o professor indica? Eles têm esse poder, sabe? De indicar em alguma empresa. É porque daí que já vai assim, ó, o professor indicou aqui e tal. E daí, cara, aí eu comecei a trabalhar. Aí, no começar a trabalhar, aí eu entendi, opa, peraí, minha área técnica, eu tenho laboratório, eu tenho campo e tenho produção. Era assim o que eu enxergava e o que tinha de empresas e tal. Aí eu escolhi laboratório, daí eu fui atrás de empresas que tinham, assim, laboratório. No caso, era manutenção, só que interna e tal. Só que daí eu rodei, né? Aí uma hora eu estava em campo, aí outra hora eu estava conversando com fornecedores e tal. Aí realmente eu entendi o que era o meu curso, tá? Aí eu peguei aquela bagagem técnica, só que também eu comecei a pegar o que é o mercado. Porque uma coisa é tu estar na escola, o professor te passar lá, no caso da programação, um algoritmo e tal, e outra coisa é tu entender para que aquilo serve. São duas coisas que são bem distintas, tá? Parece que não, mas é. Por exemplo, assim, ó, só para te dar um exemplo. Imagina tu aprendeu a programar, tu sai com uma ideia zoada, absurda, que tu acha que vai dominar o mundo para o mercado de agronegócio e tal. Mas eu não entendo nada de agro. Aí tu vai lá conhecer o agro. Cara, daí os caras do agro falam assim, cara, isso aqui não tem nada a ver, não pode ser redondo, tem que ser quadrado, não pode ser azul, tem que ser roxo. Cara, então, essa é uma coisa do pessoal de computação, assim. As demandas muito vão vir do mercado, tu tem que entender o mercado, né? Então, vai para o mercado, vai trabalhar, escolhe aquilo que tu quer, aí vê aonde tu se encaixa, não pensa em grana agora, dá um jeito, a gente sempre dá um jeito, né? Não pensa em grana agora e vê, assim, alguém que tu pode se inspirar, igual o Danilo falou. Eu acho que é a primeira coisa, cara, foi o que eu fiz, assim, eu não me arrependo. Porque a gente faz isso várias vezes na vida, né? A gente depois vai fazer a faculdade, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Cara, assim, ó, vai fazer faculdade, já tem um curso técnico, cara, faz toda a diferença. Ainda mais se for para a mesma área, né? Por exemplo, eu da eletrônica, eu saí para... Aí eu não queria fazer engenharia, porque meus amigos foram fazer engenharia elétrica, né? Igual a Danilo. Uhum. Eu assim, cara, eu preciso programar, porque eu gosto de microcontroladores, e é isso que eu quero fazer. Aí eu fui para a área da computação, sabe? Porque na minha época, não era C, tá? Era como é que chama? Era linguagem de máquina, entendeu? Era lá atrás, né? Então, assim, essa foi a minha jornada, cara. Eu acho que o Danilo até concorda comigo, eu vi ele fazer assim, né? Essa aí é das antigas, viu? Eu acho que eu cheguei um pouquinho mais cedo, já no alto nível, já. Isso no alto nível de programação que fala é aquela linguagem mais estruturada, né? Ô, Danilo, deixa só um complementar, se me permite. Engraçada a sua história, porque a minha experiência, eu cheguei na faculdade, né, na universidade, depois do colégio, ninguém está pronto para a universidade. Me deparei logo com cálculo 1, cálculo 2, geometria analítica, né, matemática discreta, e a gente vem de uma matemática básica de colégio, acaba não se adaptando muito fácil. Então, reprovei logo o cálculo no primeiro período, consegui passar no segundo, mas reprovei no segundo geometria analítica. Então, assim, tive duas disciplinas atrasadas. Quando foi no terceiro, eu pensei, meu curso era integral, manhã e tarde.
Então dava para eu antecipar cada disciplinas, porque era um turno manhã, ou um período na manhã, outro período na tarde, e assim ficava alternando. Aí eu coloquei 11 disciplinas no terceiro período, matriculei em 11 disciplinas. Normalmente eram 6. Eu pensei, se eu passar em 8, eu retomo o padrão de 6 por disciplina. Quando eu me matriculei nas 11, um mês depois eu recebi uma proposta de estágio. Cara, eu não pensei nem 2 vezes. Eu disse, vou estagiar, porque eu tinha certeza que era onde eu ia aprender mais, muito mais do que nas 11 disciplinas. E é muito disso que o Jason falou, né? Minha bolsa era R$390. Eu pagava uma lotação para voltar mensal, que era de R$110. Para ir, eu pagava 250, porque eu tinha que ir em mototáxi todos os dias, que era muito distante. Então, assim, eu pagava para trabalhar, para estagiar, mas a partir desse estágio foi que eu arrumei outro estágio, e dali arrumei o primeiro emprego. Então, foi a oportunidade, quando a gente cria conexões, né, que eu acho que é um fator importante. Jason falou, o Danilo falou sobre ter uma pessoa para se inspirar, pedir indicação aos professores, como o Jason disse. Quando você começa a criar conexões e criar laços, você pode colher grandes frutos no futuro. Inclusive, meu professor da universidade, que foi meu orientador, recentemente foi meu colega de trabalho, e que foi colega de trabalho também do meu sócio, Silvio. Então, assim, uma dica que eu dou é: criem também laços, se aproximem do mercado, busquem essas oportunidades. A universidade é super importante, com certeza, mas é momento de fazer um pouco de tudo, né? Você estudar, você trabalhar, eu acho que isso é um grande caminho. Tu quer que pode falar? Assim, José, até falando, puxando esse teu gancho, eu acho legal, a tua história é show de bola, eu acho que é bem por aí mesmo, as histórias são tudo meio parecidas, né? Mas aí tu falou assim nas pessoas, cara, eu vou dizer assim, ó, essa parte de relacionamento, de conexões, isso é muito importante, porque imagina, alguém te indicou e tu conseguiu o primeiro estágio. Cara, quando tu conseguiu o segundo estágio, tu já tem história, já sabe o que tu vai contar, já vai ter uma experiência lá atrás. É exatamente isso que você falou mesmo. E tem uma coisa, assim, ó, que é a minha percepção, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Não sei o que vocês acham. Mas, cara, nunca foi tão bom ser funcionário. Nunca foi tão bom ser funcionário. Tem até uma brincadeira ali, eu recebi esses dias ali. O cara, antigamente, ele era funcionário assim, ó, ele entrava numa sala, o cara dizia assim, cara, isso aqui que vai fazer, te arranca e vai trabalhar. Hoje em dia, na área de tecnologia principalmente, tá? O cara vem, aí ele recebe um kit, aí ele recebe um notebook, aí ele bate foto, aí posta aquilo no LinkedIn, aí todo mundo curte, o RH faz uma festa e tal. Cara, porque realmente são as pessoas que fazem a diferença, tá? A gente pode ter robô, pode ter algoritmo para isso e para aquilo. Eu acho que a automação justamente serve para liberar as pessoas do trabalho chato, para as pessoas irem para um trabalho assim no nível mais alto, né? Eu penso assim. E justamente, cara, a gente tem que ir para esse lado. E daí as conexões fazem toda a diferença. Assim, tu fechou com chave de ouro, Zé Augusto. Concordo, né, Danilo? Exatamente. Só acrescentando, Augusto, eu vi uma pergunta, acho que foi do Humberto, que ele fala sobre a dificuldade, né, de se conseguir emprego hoje em dia, né? E como o Jason falou muito bem, hoje todo mundo quer estar empregado, é uma segurança. Às vezes tem 13º, 14º, 15º, a gente consegue ali um seguro-desemprego também. Enfim, a gente tem uns benefícios, né, que dão mais segurança para o trabalhador. Eu só queria acrescentar o ponto, né, da questão do curso em si, que o rapaz perguntou, né, qual curso é legal, ou se o meu curso é legal ou não. Hoje eu vejo muito no mercado, né, apesar de eu ter só 5, 6 anos de experiência aí no mercado, mas eu vejo muito que o currículo ele é só uma porta de entrada, né, só ter o background ali, eu manjo disso, né, vamos dizer, o currículo diz, eu manjo disso, mas é muito difícil um profissional ele estar fazendo uma coisa só. Então, a criar conexões, como vocês estão falando, é muito importante para a gente poder, primeiro, mostrar quem a gente é, né, de onde a gente veio, e depois para que a gente tenha oportunidades de mostrar mais. Pode continuar aí, Augusto, só esse ponto aí. Não, perfeito, tá certíssimo. Deixa eu ver se a Emanuel levantou a mão. Pode falar, Emanuel. Não, eu estou curtindo muito aqui a conversa, estou me identificando bastante com alguns posicionamentos de vocês.
Eu sou agrônomo de formação, né, mas sempre fui enxerido na área de computação, aprendi a programar dentro do curso, e sempre foi uma paixão para mim a área de computação. Mas, assim, eu queria fazer um convite ao pessoal que está participando da live hoje, de também ir dar uma olhadinha no trabalho que a gente vem desenvolvendo com essas conexões lá nas nossas redes sociais, né? Então, se você puder, tira uma foto, tira um print desse momento e posta lá nas suas redes sociais e marca a gente, para a gente deixar marcado esse momento tão legal de interação. Isso, valeu aí, Dani, pelo arroba, para a gente deixar registrado esse momento aí na história do Garoa. É o nosso primeiro prosa, a gente pretende aí estar fazendo mais movimentos como esse, convidar outras e outras pessoas para estar participando desse momento de troca de informações, de troca de ideias e troca de experiências, que eu acho que é isso mais importante para essa galerinha que está na universidade, que está na escola técnica, que está meio perdido aí, sem saber o que fazer. Uma coisa eu posso dizer a vocês aí que estão um pouco perdidos, né? Vocês podem estar trabalhando aí no futuro, num emprego que nem existe hoje. E eu me identifico muito nisso aí, né? Que tal, lá quando eu estava na faculdade, eu nem sabia que eu ia poder estar trabalhando juntando tecnologia e agricultura num ambiente só. O legal dessa fala, Emanuel, eu vou aproveitar até para reforçar o merchan do evento, porque eu acho que o Startup Way, uma maratona de ideação como um todo, ela é uma grande oportunidade de realizar essas conexões, né? Porque, um exemplo, a gente teve, ano passado, a gente teve uma maratona que foram 160 participantes do interior de Pernambuco, só considerando a Gretchen Meridional Sertão, e desses 160, a gente está ainda hoje, desde julho até agora, quase um ano depois, a gente tem 6 times, 6 startups desenvolvendo seu produto. Então, assim, esses eventos são uma grande oportunidade, tanto de você que quer empreender, mas não sabe para onde ir, ou então quer criar conexões relevantes, tá junto dessa rede sendo formada, né? Como eu mostrei anteriormente no começo da nossa conversa, nosso papo, a gente tá criando essa rede super interessante, e que inclusive o Jay e o Danilo fazem parte dessa rede. A gente se encontrou nessa rede, né? Em algum momento nessa rede. É isso aí. Da inovação agropecuária. Então, assim, se Dani puder, por favor, Dani, manda aí de novo no chat o link do Startup Way, que eu acho que é interessante para quem quiser participar. É um evento gratuito, são 14 dias super interessantes de conexões e que podem trazer grandes ganhos. Mas só antes de voltar, Jason, Danilo, o Edmundo levantou a mão e a gente volta para começar a parte final, que já são quase 8 horas já. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edmundo. E aí? Eu sou uma pessoa que posso falar bem do Garoa, né? Eu sou bacharel em Direito, estava estudando para a OAB, estava meio perdido com a pandemia, não veio prova, e recebi a proposta de participar do Garoa no Campo, a fase inicial, e eu disse, bacharel em Direito, área de Direito, vou entrar em inovação, que danada é isso, principalmente no agro. E eles conseguiram, com as conexões, montaram uma equipe boa para a gente conseguiu ser a equipe de destaque, com a REG certa aí, né, Danilo? Mas, infelizmente, não deu certo, mas hoje estou aqui, estou na área, deu tão certo, eu gostei tanto desse trabalho com essas conexões, que estou na área, e hoje eu faço parte da equipe do Garoa. Graças a Deus estou aqui trabalhando com eles e me identifiquei muito. Eu estava numa área diferente e me identifiquei com isso aí, e a importância para a nossa região. Desenvolver as dificuldades aqui das políticas públicas, eles estão fazendo um trabalho legal, e voltar também para a agricultura familiar, para aquele pequeno que está ali sofrendo, sem possibilidade de conseguir alguma coisa. E Belém, como ele falou, já foi o maior produtor de cebola do país, até o final de 2000, o início de 2000, era um dos maiores produtores, mas devido a tecnologias, não investir em novas tecnologias, aqui políticos não investiram, não conseguiram universidades para dar esse apoio e suporte, Belém terminou perdendo. Hoje, planta-se cebola, mas sem tecnologias, termina tendo prejuízo. Teve um amigo meu que deixou de vender a cebola por R$50 o saco, com 15 dias passou para R$10 o saco, com 20 quilos. Imagine a loteria que é, né? Mas é isso aí, vamos junto aí. Parabéns aí vocês pelo evento e tamo junto. É legal. É verdade. É legal falar do Edmundo, porque ele foi um participante de uma maratona dessa, né, ano passado. Então, ele foi um dos participantes, passou com a gente esses 14 dias,
A equipe dele ganhou destaque, depois ele foi para um programa de incubação, passou por uma formação de 4 meses, e mesmo não continuando como empreendedor, hoje ele está intraempreendendo aqui dentro do Garoa, né? Então, acho que isso é muito legal, e ter ele do lado de cá com a gente é muito importante. E ele é uma pessoa que a gente está falando do interior, como o próprio Humberto falou, com pouco acesso à oportunidade de emprego, de estágio, da área de direito, que não tem nenhuma relação com a área de tecnologia, assim, relação direta, né? E só mostra que o importante mesmo é essa busca pelo conhecimento e pelas conexões. Então, a gente está aqui para apoiar vocês nisso também. Mas, voltando aí, pessoal, para a gente ir para a etapa final, peço que todo mundo que quiser possa mandar aqui perguntas no chat, que a gente está chegando já nas últimas perguntas. Eu queria pegar uma fala do Jason, que ele falou sobre oportunidades, e o Danilo também citou. Quais são as oportunidades que vocês enxergam hoje de tecnologia para o mercado agropecuário, né? Cada um tem oportunidades que são muito regionais, tem oportunidades que são mais nacionais, mas oportunidades tanto enquanto negócio, mas também de tecnologia. Quais são as tecnologias mais utilizadas, as tendências? Queria que cada um falasse um pouquinho de acordo com a sua visão, com a sua experiência e com a sua área de atuação também. Beleza. Olha, eu vou dizer assim que na parte biológica, né, na parte da agronomia, eu não sei muito, mas aqui a gente fala muito, aí também, né, de genética, de aves, suínos, genética. Na nossa parte mais, assim, de software e tal, cara, inteligência, e o Danilo concorda ali, né, a conectividade. Porque se eu não tiver conectividade, aí o 5G tá vindo forte, tá? A TIM tá com uma frequência de 700 MHz para colocar 5G nas propriedades. Aí na área de IoT, tá? O pessoal de computação, o pessoal de eletrônica também, IoT, internet das coisas, tá? Existem umas tecnologias como o LoRa. O LoRa eu acho que é o que vai vingar no Brasil aí. Já tem muita gente usando e está muito forte para, por exemplo, conectar uma estação meteorológica que está lá longe, conectar um sensor de solo, conectar uma máquina, rastrear ativos e tal. São as tecnologias inteligência artificial e IoT. É o que eu acredito. E a conectividade vai dar o suporte para tudo isso. Exatamente. Resumiu bem, e tudo que a gente vai falar, a gente vai acabar terminando aí, né? E aí, quando a gente pensa o que é a inteligência em si e o que é o IoT, basicamente o IoT vai coletar dados, né? Jason, que é o especialista nessa área, ele vai coletar dados para que isso possa ser analisado. Então, quando a gente fala em dados, eu lembro até de uma conversa que a gente estava tendo, sei lá, umas 2 semanas lá na empresa, né? E aí a gente foi falar quais são as habilidades do profissional de TI do futuro, né? Se a gente for imaginar um profissional de TI daqui a 5, 10 anos, e aí a gente sempre pensava assim, poxa, eu acho que as principais habilidades vai ser o IoT, o IoT para gerar dados, vai ser a inteligência para analisar os dados, vai ser o programador que vai criar uma interface para analisar e facilitar essa coleta de dados, vai ser o cara do Analytics lá que vai criar dashboards, o cara do BI, vai ser o decisor que vai tomar decisão com base nesses dados. Então a gente resume tudo a dados. A gente tem que entender, a gente tem que saber coletar, saber armazenar, saber tratar e saber analisar os dados. Eu acho que essa é a habilidade que resume todas as habilidades que vem surgindo. Como o Jason falou, a inteligência artificial é algo que está em crescente, então a gente tem aplicação já, mas é algo que ainda está buscando seu espaço. Então a gente tem, por exemplo, recentemente teve um processo judicial, né, com o carro da Tesla, que teve um acidente lá, e aí o cara ainda fica aquela, né? Será que a tecnologia realmente é confiável? Será que eu posso abrir mão da decisão humana? Mas a decisão humana erra também. Então, é um processo de adaptação, um processo de nivelamento entre a tecnologia e a decisão humana. Jason falou perfeitamente. Aí a intenção é fazer com que as pessoas sejam mais analíticas, com que elas tenham mais tempo para planejar, mais tempo para enxergar oportunidades. Então, a minha aposta para o futuro é dados, é banco de dados, é geração de dados, análise de dados, e tudo que tiver em cima disso que é o necessário e o fundamental para se manter relevante no mercado. E mineração de dados. Olha, porque imagina assim que tenha... eu tenho um dado, uma informação de uma empresa de mineração que os nossos equipamentos geram.
A gente foi ver 2 anos de operação, tá? Deram 2 bilhões de registros. Aí nós conseguimos compactar isso, tirar algumas coisas fora e tal, ficaram 50 milhões de registros. Cara, quem é que analisa isso? Não dá para analisar isso daí. Aí a gente colocou IA em cima. Aí assim, ó, vamos dizer que esse aqui é o tempo da jornada, tá? Cara, até aqui, ó, é só para formatar os dados. É a mineração de dados. Tu pegar aquilo e formatar para a inteligência usar. Aí dali assim, tu tem 2 dedos que são os modelos de dados que tu aplica para a inteligência entrar. Então essa parte assim do formatar os dados, mineração de dados, está muito forte. Está muito forte. E depois a inteligência artificial. É isso aí. Eu tenho uma pergunta antes de encerrar, mas o Braz Luiz Xavier fez aqui uma pergunta. Quais são as principais ameaças para agronegócio nos tempos atuais e quais estratégias para superar esse cenário? E aí, vocês podem responder na visão que quiserem, seja tecnologia, seja ameaça de negócio mesmo, tá? De mercado, como vocês preferirem responder. Ô, Jason, essa eu vou pegar para responder primeiro, que o Braz... É o que eu ia dizer, essa é mais pro Danilo. Mas nem por isso, o Braz é o seu meu pai. Aí tá aí fazendo uma pergunta que eu não esperava, uma pergunta menos complexa que essa, não, vindo dele. De fato, né, o maior desafio que eu enxergo hoje em termos de agronegócio é que a gente consiga... É o grande desafio, né, que determina a engenharia de produção. Né? Como é que eu consigo fazer mais com menos? Como é que eu consigo produzir mais com menos espaço? Como é que eu consigo ter uma fruta melhor com menos aplicação de defensivos, com menos água? Então, essa é a pergunta. E aí a inteligência ela vem muito bem nisso. Poxa, como é que eu consigo economizar? No caso, a tecnologia do Jason, né, que ele pode abrir bem aí, como é que eu consigo fazer com que eu economize menos horas máquina para que eu tenha a mesma produtividade e a mesma eficiência? Então, esse é um desafio que a gente vai tentando. E isso vai se diferenciando no mercado. Né? As empresas elas estão cada vez mais tentando gastar menos. Né? Agora, a gente chega num ponto em que a gente usa o máximo de capacidade de uma área de ser produtiva, mas agora a gente, para ter um aumento de lucro, a gente vai ter que ir reduzindo os custos. E para reduzir, a gente tem que ser mais eficiente, né? Fazer mais com menos. Entendi. Eu concordo com o Danilo. E aí, esse é bem o meu ponto de vista, que não é tão agro, né? Mas é tecnológico. Como que eu vou embarcar um monte de tecnologia para conseguir gerar essas informações e tal em ambientes que eu não tenho conectividade? Tu compra uma máquina de John Deere lá, cheia de telemetria, cheia de informação, só que assim, ó, tá lá longe, num lugar que não tem celular, que não tem conectividade nenhuma, tá cheia de informação. Como que eu tiro essa informação de lá, levo para a empresa? Eu tenho um cliente que tem máquina de $1 milhão. E ele pega, sabe como é que ele faz para medir, para levar para a fábrica a produtividade da máquina? Ele pega, espeta um pendrive, a máquina de $1 milhão. Ele espeta um pendrive, grava os dados e o último operador da máquina leva para a empresa. Cara, isso não funciona, tu cria um gargalo, né? Então, assim, a maior dificuldade que a gente vê na parte tecnológica é a conectividade. Enquanto a gente não tiver conectividade, a gente vai ter um monte de máquina, muito investimento e as coisas não estão conversando ainda, as coisas têm que conversar. Senão a gente não consegue fazer essa informação. Porque imagina assim, eu tenho tudo isso, eu preciso de uma pessoa para pegar um pendrive para espetar aqui e ali, aí eu criei um problema, eu criei um gargalo. Então a conectividade, no meu ponto de vista, é uma zica, como a gente diz aqui no estudo. Eu queria agradecer a presença também do pai do Danilo, né, que está aí interagindo e sejam igual a ele, mandem perguntas, interajam também vocês. E aí, eu lembrei de uma coisa, a gente falou muito de dados e o Léo também está aqui, agradecer também a presença do Léo. Ele colocou que o futuro das empresas é realmente data driven, né, orientada por dados, decisões baseadas em dados. Então, a Salter, que é uma empresa nossa parceira do Garoa, ela está com um curso aberto, um curso gratuito, uma formação, na verdade, de 5 sábados consecutivos, que finaliza hoje as inscrições. Eu acabei de lembrar, eu vou mandar aqui para quem quiser a oportunidade, e o melhor, eles vão contratar os profissionais, as pessoas que tiverem melhor performance no curso. Então,
não só é uma oportunidade de você se formar em dados e conseguir um certificado com uma empresa que já está bem grande na área de dados, mas também é uma oportunidade para quem estiver buscando uma oportunidade, um emprego na área de dados, também possivelmente ser contratado aí. Então, deixo essa dica para vocês. Essa empresa, ela começou há alguns anos trabalhando já com dados e tem um time excelente de especialistas, acredito que vai ser super legal para vocês. Agora a inscrição é até hoje. Danilo, se tu tiver alguém também que tu conheça, compartilha. Jason também. Com certeza. Com certeza. Terminando a compartilhar. Boa. Olha, minha mãe também está participando. Obrigado, mãe, aí pela... Tem que fazer uma pergunta para ele. Tem que fazer uma pergunta para ele. Ela disse que é a origem do nome Garoa, porque realmente foi ela que criou o nome, foi ela que pensou no nome lá atrás do Garoa Lab, que era outro projeto, e a gente aproveitou esse nome. Mas, pessoal, última pergunta que eu faço ao Danilo e ao Jason, e caso vocês tenham alguma pergunta, mandem no chat, que a gente vai estar encerrando. Então, Danilo e Jason, um grande problema que eu enxergo, na minha visão, além de conectividade, dados e tudo mais, de tecnologia no setor agropecuário, é a cultura, né? A gente enfrenta... É um setor que é considerado um setor bastante tradicional, apesar de ter... A gente está vendo aí o Agro 4.0 o tempo todo, Agrotech na Globo a gente vê o tempo todo, mas ainda tem uma cultura muito, muito tradicional e que, na minha visão, acho que o Jason, enquanto empreendedor, também consegue chegar a isso, existe uma barreira de entrada muito, muito alta, né, para a adoção de tecnologias mesmo. Então, eu queria, na visão do Jason, ver como é que ele enfrenta essa barreira cultural, quais são os melhores caminhos para conseguir enfrentar isso, e algumas dicas também para essa transformação. E o Danilo, na visão dele, enquanto um profissional de TI, como é que você trata, Danilo, essa relação com o campo, com os profissionais do campo, para que eles consigam comprar, né, a sua ideia, comprar os seus projetos, aderir à tecnologia que você está tentando aplicar. Você tem um sistema que está desenvolvendo dentro da Agrodanha, eu sei mais ou menos como é que funciona. Então, fala aí um pouquinho da visão aí dos dois nesse sentido de cultura. Entendi. Realmente, assim, isso você vai encontrar em todo local, tá? Todo local. Se for falar com um pescador de Florianópolis, por exemplo, cara, ele tem um jeito dele, que meio que não vai nem entender o que ele fala, porque ele fala muito rápido, né? Então, assim, se tu conversar com alguém do Nordeste, se tu conversar com alguém aqui do Sul, cara, vai ser outra linguagem, a linguagem, né, será diferente, é a cultura mesmo, é bem isso mesmo, é bem a cultura. Como que eu lido com isso? Empatia. Eu lido assim, eu tento resolver esse tipo de coisa com empatia. Então, eu me coloco no lugar dele. Quando eu vou conversar com alguém, sempre que eu consigo, eu vejo de onde que ele é, que região, aonde que ele cresceu, quais são os costumes. E até tem gente que acha isso meio esquisito, mas eu ia muito pro Ceará, e daí eu começava a falar tipo cearense, sabe? Começava a falar meio parecido com cearense. Quando eu vou para Floripa, eu falo 2, 3, eu falo bem rapidinho também, igual o pessoal de lá, até porque eu já morava lá. Então, essa empatia, entender o outro lado, entendeu? Eu lidei muito com motorista de caminhão, com dono de transportadora, cada um tem um perfil e a gente sempre tem uma barreira. E quando tu fala em tecnologia, a primeira coisa que a pessoa pensa é: eu vou perder o meu emprego. Então, é uma coisa que tu tem que ter tato, tá? E tu tem que ter muita empatia. Então, eu acho que a palavra-chave, assim, é empatia. Porque toda mudança no ser humano, ela gera resistência, tá? É isso que eu acredito que eu aprendi com a minha experiência. E aí, pegando o gancho, né, do Jason, aí você já vê como é uma frase, né, umas palavras que ele vai falando de muita experiência, né? Porque eu tento ter essa empatia, mas eu já vou vamos dizer assim, no modo, eu vou implantar uma tecnologia aí. Aí o cara, mas essa tecnologia ela não me atende por isso. Aí eu vou lá de madrugada, começo a fazer tudo que ele falou que não atende e entrego para ele no outro dia. Disse: agora, tá funcionando? Aí, não, mas isso aqui pode ser, então vamos nessa, me diga aí, eu anoto tudo, aí eu volto. Então é um perfil que ele é um pouco mais agressivo nessa entrada, mas você também tenta ser respeitoso, porque a gente, principalmente a gente de tecnologia, a gente não domina, né? Como eu comecei falando, a gente não domina o campo.
Quem domina é quem está lá todo dia. É quem está fazendo, é quem está ralando, é quem está debaixo do sol. Então, a gente tenta entender um pouco da atividade dessa pessoa e tenta contribuir. Então, a gente entra lá muito como suporte. Mas geralmente eu entro assim, né? Eu faço um sistema e eu vejo, e aí, tá faltando o quê? E geralmente a primeira ideia é sempre absurda. A primeira ideia que você vai é tipo, que nem eu tava até brincando com o pessoal. Temos problema de chuva. Cara, bota lona no talhão inteiro, sabe? É nesse nível. Então, aí disso a gente abre o espaço, né, pro brainstorming, né? Então, é falando a besteira, é falando os absurdos que a gente vai lapidando as ideias. Então, eu tento ir dessa forma. Eu sou aquele cara que faço o absurdo. Porém, quando eu vou trazer a tecnologia, né, que é um dos papéis que eu estou exercendo atualmente, eu tento fazer com que essas tecnologias, elas de fato vão resolver o problema da gente. E o problema da gente não é o meu problema, o problema da gente é o cara que está lá no campo. Então, essa tecnologia, ela de fato vai trazer lucratividade, vai melhorar a vida, vai fazer com que a gente perca menos, como eu ia falando, e aí eu faço essa barreira. Eu até brinco também que é o seguinte, como eu tento ser essa barreira forte, né? Como eu tento ser a barreira de entrada para que se essa tecnologia ela só vai entrar se ela for para mudar, eu geralmente vou nesse perfil, né? Eu vou travando, vou fazendo perguntas, e aí quando as pessoas, né, vão passando essas perguntas, quando as empresas vão mostrando que tem esse potencial de resolver, então a gente sabe e a gente confia de que vai entrar lá e que a gente vai ter, de fato, uma mudança na vida deles. Eu até brinco o seguinte, na abordagem que eu faço geralmente com as empresas, o Jason conhece, o Augusto, eu não passaria, tá entendendo? Se eu fosse vender um projeto para mim mesmo, eu não passaria. Então, quando a gente vê uma empresa entrando, eu acredito que a gente realmente está colocando uma transformação no campo. E aí eu fico muito feliz até de ter a parceria e o apoio de vocês todos aí, quando a gente vai implantar todo tipo de tecnologia. Só aproveitando um espaço aqui para mandar um abraço ao pessoal aí de Serra Talhada, aí, meus familiares estão acompanhando também, e é isso aí. Excelente, pessoal. Assim, foi uma live muito rica, inclusive ela está sendo toda gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube do Garoa Habitat. Assim que finalizar, eu já coloco lá e o link fica disponível tanto no YouTube como no Instagram, @Garoa Habitat, caso quem quiser acessar via Instagram. E agradeço demais a presença do Jason, do Danilo e todos que ficaram até agora, né? Foi mais de 1 hora aí de conversa. Aproveito para reforçar o convite, né, do Startup Way Agritech, que é um evento para quem quer começar a empreender na área de inovação do setor agropecuário. Então, a gente é o início de tudo. Essa maratona pode ser uma grande oportunidade para despertar em você esse interesse, esse conhecimento de como empreender, né? Estou aqui mandando o link do evento no chat e aproveito para colocar também o nosso Instagram, o @Garoa Habitat. Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Jason, Danilo, agradeço demais a presença de vocês. Quero que vocês deixem uma mensagem final aí para o pessoal que está participando da live, para a gente encerrar. Por favor, Jason. Cara, eu agradeço demais aí. Inclusive, assim, a gente se conhece, né, Zé Augusto, Danilo, há pouco tempo. Uhum. Cara, eu já considero vocês como amigos. Vocês são muito receptivos, eu achei isso muito legal. E eu vou dizer assim, ó, essa é a maior experiência, meu maior aprendizado, essa amizade e essa coisa que vocês têm de acolher, sabe? Isso eu achei muito legal. Isso eu achei muito legal mesmo. E agradeço, me sinto honrado de participar da live e dos projetos da Grodan e tal. Obrigado. Jason, valeu. Assim, a gente, inclusive, foi um dos motivos de quando vamos fazer o primeiro Prosa na Garoa, para convidar Danilo, que é um grande parceiro e um empreendedor. Quem seria? Jason é um cara que também a gente sente essa mesma energia vindo do seu lado. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Tá? Danilo? Com certeza, né? O Jason falou bem. De fato, a gente vai se envolvendo tanto que a gente começa a ter esse vínculo de amizade, né? Augusto, eu sinto como se fosse amigo dele, Emanuel também, o Edmundo, como se fosse há anos amigo, que a gente já está há mais tempo, né? Mas a mensagem que eu queria deixar era isso aí, é que é muito bom a gente poder estar dividindo experiências, a gente falando, né? A gente dizendo um pouco da nossa, aprendendo um pouco com a dos outros também, né? E dividir experiência se resume na palavra conexões, né? Que eu acho que é a grande palavra que fica hoje na noite aí. E espero que tenha contribuído de alguma forma com um pouco de conhecimento que eu tenho na tecnologia, um pouco de conhecimento no agronegócio,
mas eu digo que, particularmente, eu me senti muito bem, muito à vontade aqui, até realmente faltou uma cerveja, um vinho aqui para a gente estar nessa conversa, mas fico muito honrado e sempre estou disposto aí tanto ao pessoal do Garoa como a qualquer um que estiver na live para a gente debater, discutir aí, é o que eu gosto. Valeu. Legal. Perfeito, Danilo. E tem mais, que essa é a primeira, com certeza a gente vai voltar a conversar outras temáticas. Daqui a 15 dias a gente tem o próximo na Garoa. Ainda não fechamos os nomes, mas em breve divulgaremos. E fiquem abertos também para mandar sugestões de temas. Então, Danilo, Jason, quem estiver aqui participando, podem falar com a gente lá no nosso Instagram, que a gente responde, ou por e-mail. Bora movimentar esse ecossistema, que é muito importante, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite, se cuidem. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Valeu.